programação da cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. Você está na Band, a imagem viva do Brasil. O presidente Fernando Henrique sanciona a lei que vai apressar a reforma agrária. Eu confesso que não podia imaginar há alguns meses que o governo tivesse condição para acelerar, no ritmo que foi acelerado, o processo de assentamento rural e para obter do Congresso Nacional a aprovação dos diplomas legais que eu acabo de sancionar. Comunidade Solidária distribui mais de 50 toneladas de alimentos às famílias assentadas em Alagoas. E ainda nesta edição, Empresa Marispan de nossa cidade lança novos equipamentos na AgriShow 2026. Dentro do processo de revitalização, a Avenida Ayrton Senna de Batatais está recebendo iluminação. Vamos de tempo? Em Varginha, o Instituto Climatempo prevê uma terça-feira de sol com algumas nuvens, sem chuva, com temperaturas entre 16 e 26 graus. Veja como deve ficar o clima em toda a região. a chegada de uma nova frente fria vai provocar nebulosidade na região sul. As temperaturas variam de 8 a 31 graus. No Nordeste, o céu estará parcialmente nublado. Há previsão de chuvas isoladas. A mínima será de 17 e a máxima de 37 graus. A região Centro-Oeste terá um sábado de céu com poucas, ou melhor, com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia de 16 a 36 graus. Na região Sudeste, uma frente fria vai causar muita nebulosidade e chuvas isoladas. Mínima de 10 e máxima de 30 graus. E por último, a previsão para o norte. Haverá muita nebulosidade e pancadas de chuva em toda a região. A temperatura varia de 17 a 40 graus. As informações foram fornecidas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Com informações do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais e Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, confira como ficaram os preços do produto nesta segunda-feira. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.744. O tipo 7, R$ 1.691. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $350,85, baixa de 5 centavos. E no dia 7 de maio, a Prefeitura de Varginha vai realizar uma audiência pública para a apresentação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2027. O encontro tem como objetivo possibilitar a participação da comunidade na discussão das prioridades e metas da administração municipal. E, com isso, promover a transparência desse processo. A iniciativa é coordenada pelo Setor de Assuntos Orçamentários, Finanças e Estatística da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. A audiência será realizada no dia 7 de maio, no auditório do IMPREV, localizado à Praça Dalva Paiva Ribeiro, número 321, no bairro Vila Paiva. O senador Eduardo Siqueira Campos afirmou que a CPI dos bancos conseguiu provar que as contas CC5 são usadas para a lavagem de dinheiro. Essas contas foram criadas para a remessa legal de recursos para o exterior. A reportagem é de Larissa Bortoni. O senador Eduardo Siqueira Campos disse que não é viável simplesmente acabar com a CC5, porque o cidadão deve dispor de um meio legal para fazer remessa para o exterior quando necessário. E, afinal, este é o papel dessa transação bancária. Mas ele adverte que não é mais possível mantê-las como existem hoje, com uma fiscalização
totalmente precária. Hoje é possível você, de um pequeno tamborete no interior do menor estado brasileiro, enviar recursos para fora. Isso me parece que fugiu um pouco ao controle. Eu acho que aí as luzes recaem agora, não para acabar com a CC5, porque alguém tem que entender que às vezes um exportador ou alguém que auferiu, ou mesmo que quer proteger seus recursos, tem o direito de enviá-los para fora. Mandar dinheiro para fora do país não é um ato ilegal. O senador Eduardo Siqueira Campos propõe que o processo das contas CC5 seja aperfeiçoado para permitir que as autoridades da Receita Federal e do Banco Central saibam realmente de onde veio e para onde vai o dinheiro enviado pela CC5. O que não pode é alguém aparecer com os recursos sem demonstrar a origem, enviar e ela se transformar num elemento de lavagem. O plantão diurno de 8 horas da manhã às 8 da noite fica com a farmácia Minas Master, da rua Santa Cruz 686 no centro. Telefone 3221-1100. Drogaria Natus Farma, da Praça Getúlio Vargas 215 no centro. Telefone 3222-9386. Eric Farma, da Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, 1548, no bairro Sion. Telefone 3221-6757. E a Drogaria Americana, da Avenida Princesa do Sul, 152, no bairro Jardim Andere. Telefone de contato 3212-5600. O plantão noturno de 8 horas da noite às 8 da manhã, de segunda a sábado, fica com a Drogazil, da Praça José de Rezende Paiva, número 40, no centro. Telefone 3214-4996. Drogaria Natus Farma, da Avenida Rio Branco 304, também no centro. Telefone 3212-2056. E no domingo com a Drogaria Americana, da Avenida Rui Barbosa 105, no centro. Telefone 3214-8881. E durante o mês de maio, o planetário do Memorial do ET estará fechado para visitação. De acordo com a Prefeitura de Varginha, a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, essa pausa no expediente será usada para realizar manutenção e melhorias nas instalações. A medida tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e qualidade na experiência oferecida ao público. O fechamento começou nesta segunda-feira, dia 4 de maio, e vai vigorar pelo período de 30 dias. Vamos falar um pouquinho de restauro, né, do prédio da nossa Casa da Cultura, aqui na companhia do engenheiro Ricardo César Massaro. Ricardo, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite de vocês para colocar para a população a etapa, o que nós vamos desenvolver nesses próximos dias com relação à antiga Casa da Cultura, ou Palacete, que todos conhecem muito bem. Ricardo, eu acho que você já deve ter tido contato, né, conversando com as pessoas da cidade, o quanto essa casa está no imaginário popular do batataense, né, e o quanto, de fato, se cria agora uma expectativa gigante aí, né, a respeito desse restauro. Sim, o conjunto praça, jardins e a casa é um conjunto único, né, fazem parte de um mesmo projeto, de uma concepção que integralizava todos esses 3 equipamentos, e eu acho que nós vamos conseguir agora, com o restauro do Palacete, integralizar isso ao projeto dos jardins e da praça. Uhum. Dos jardins, da praça e da igreja. Sem dúvida, sem dúvida. E como é que foi o trâmite aí, não é, de chegar a essa proposta, né, Ricardo? As pessoas estão sabendo, mas como é que foi, né? Como é que você teve acesso à casa aí, não é, e iniciou essa ação? Olha, foi através de uma consulta do Dr. Dirceu. Ele é um advogado que era procurador aposentado, e ele, sabendo da nossa, da nossa disposição, da nossa vontade, do nosso desejo, sempre, e o nosso carinho por restauro de imóveis, e a gente vem aprendendo a fazer esse restauro nos últimos anos, ele nos consultou se haveria interesse de se restaurar essa casa, que teria já algumas tentativas com a Cúria, com a Prefeitura, e mesmo assim todas essas alternativas foram negadas, ou pelo Poder Jurídico, ou por alguma posição
sempre por alguma posição jurídica e financeira, que não conseguiriam viabilizar esse projeto de restauro e as obras desse restauro. Então eu acho que foi por Deus, porque você pega aqui, põe, acho não, tenho certeza, foi Deus agindo de colocar essa casa após a negativa de ser recebida como doação pela igreja e pela prefeitura. Nós nos prontificamos a receber essa doação com a obrigação de fazer o projeto de restauro e de fazer o restauro da obra. Então, basicamente, todos esses últimos 8 meses aí que a gente vem conhecendo a situação, porque além do problema do restauro, existe alguma pendência judicial na casa, no qual também, além de a gente ter que submeter todos os projetos ao CONDEFAT, nós também temos que ter alguma posição jurídica também para liberar ou para estar aí atendendo as solicitações ou os inquéritos ou mesmo a ação judicial que obriga os proprietários, os antigos proprietários, a fazer esse restauro. Nós vamos... Não sei se eu fui claro, mas você pode complementar com mais alguma tranquilo. coisa. Então você assume aí a casa com essa responsabilidade, correto? Correto. A responsabilidade de nesse primeiro instante, né? São duas situações que são bem claras. A casa, você mudar o estado de abandono da casa, que é a primeira etapa que nós estamos aqui. Nós estamos assumindo a casa hoje tem responsável, tem empresa que assumiu essa responsabilidade e essa empresa vai, de todas as formas, atender a todas as legislações municipais, estaduais e federais para aprovar esse projeto e executar esse restauro. E aí tem essas etapas, né? Como você coloca muito bem, essa primeira, né? De assumir, vistoriar todo o espaço, não é? Fazer a questão de limpeza inicial e etc. Avaliar questões mais prementes, não é? Porque às vezes é isso, né? Olha, está com uma infiltração aqui que eu preciso resolver para não deteriorar mais, etc. Isso. A primeira fase, o CONDEFAT nos dá a alternativa de tratarmos com muita... com um memorial descritivo, né? Nós iremos aí, já concluímos a etapa dos projetos de todas as fachadas. Ali nós consideramos ali 6 fachadas, né? Porque ela é um L e o L repetido, são 6 pontos de fachadas. O telhado, o piso do jardim interno, o piso do jardim externo e toda a parte de calçadas. Esse primeiro estudo e esses primeiros levantamentos estão levantando as patologias e os danos que estão nessas partes citadas que eu acabei de citar. Então nós estamos levantando agora, já está levantando, mas estamos acabando de fazer o relatório de danos com as patologias totais, que serão submetidas ao CONDEFAT para obtermos a primeira autorização prévia de pintura externa, sem mudar nenhuma característica da casa. As prospecções já estão identificadas, nós só estamos numa dúvida que nós estamos com uma diferencinha de cor na prospecção que nós levantamos na casa com a pintura que foi feita na igreja. Então agora nós vamos, aí é uma das coisas que nós vamos submeter ao CONPAC daqui, como que ele quer, como que ele contribui com nós, se nós vamos manter a cor original da casa que nós detectamos na prospecção, ou se nós vamos poder dar uma igualada mais ou menos com a cor que está na igreja para formar um conjunto único. É uma coisa que não depende de nós, vamos ouvir aí o consenso de todos, para ver se pode ser feito desse jeito. Ricardo, falávamos dessa etapa inicial, né, de todo esse procedimento. Você já conhecia o imóvel anteriormente ou não? Como é que foi o impacto aí de conhecer? Eu conheci o imóvel há mais ou menos, acho que, se eu não me engano, em junho do ano passado. Eu não conhecia o imóvel, tive a felicidade de entrar dentro do imóvel. Fiquei um pouco assim, assustado com as invasões, com as pichações internas, mas
olhando detalhadamente com olhar mais técnico, nós vimos que o imóvel está em boas condições. A parte das janelas, das portas e vidros, tem bastante coisa que se estragou com o decorrer do tempo, outras que foram objeto de vandalismo, como as louças de todos os dormitórios, porque todo dormitório, na parte superior, mesmo na parte inferior, algumas coisas, todas as louças foram quebradas para se subtrair as torneiras. Então, esse é o principal dano, principal perda, principal ocorrência que a gente observa que é recuperável, né? Então, por exemplo, como é que nós vamos recuperar umas louças inglesas de 100 anos, todas quebradas, e não tem jeito de restaurá-la, tá? Não, é uma coisa que nós vamos ter que substituir, vamos ter que ver o que vai fazer. Talvez seja essa a única interferência grosseira que a gente vai ter que fazer no imóvel. E muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Quando a gente fala de restauro, né? Olha, a gente mantém tudo aquilo que é possível, né? E aquilo que não é, se coloca de uma maneira até tangível para falar, olha, isso de fato não é do período, isso teve que ser substituído, né? Para que de fato fique aí esse contraste histórico. São duas coisas que eu acho que nós vamos ter que destacar bem e submeter à aprovação dos órgãos competentes, é a iluminação e a parte de louças e de torneiras, de registros. Essas três coisas, talvez a gente, para ficar bem claro que elas foram alteradas, nós vamos tentar colocar alguma coisa bem atual. A iluminação, principalmente, os lustres foram todos subtraídos do imóvel, mas em contrapartida a gente vai conseguir dar uma iluminação mais precisa nas obras de arte que tem dentro da casa, nos entornos de parede, de obras de gesso, de teto. Então nós vamos conseguir dar uma iluminação bem mais eficiente do que as atuais, do que a antiga, né? Sim. E ficando claro que foi feita uma interferência nesse ponto. Perfeito. O Igor parabenizando pela iniciativa e questionando justamente a respeito de, por exemplo, a questão elétrica do imóvel, né? Que é uma estrutura muito antiga, né? Isso no restauro é refeito, né? Se utiliza a mesma estrutura, como é que funciona essa parte da elétrica do imóvel? Então, nós tivemos uma surpresa muito positiva, como nós tivemos também em outro projeto similar, de imóveis construídos mais ou menos na mesma época. A tubulação interna, ou seja, o que está dentro da parede, era de uma qualidade muito boa. Então, por exemplo, se você tirar toda a fiação da onde passa a tubulação e refazer essa fiação, você consegue passar toda a fiação na casa inteira sem o menor problema. Existe uma tubulação, então? Existe uma tubulação em perfeito estado. Se especulava muito de ser aquela fiação antiga, de tecido ainda? Não, o fio em si, nós vamos ter que substituir todos, tá? Então isso aí a gente, por uma questão de norma, de segurança, tem que ser não tem jeito de você querer manter o fio com tecido num projeto atual, porque você não conseguiria atingir as normas vigentes no dia de hoje, que é outro ponto polêmico que nós vamos conversar futuramente. Mas ele foi tubulado, né? Ele então, não era na argamassa como em algumas casas do passado. A tubulação está muito bem, ela era articulada com chumbo, com material flexível, de metal. Então você consegue passar tudo isso aí muito bem, vai dar para refazer sem quebrar parede, sem fazer nada, dá para fazer um projeto sem interferência nenhuma. A parte elétrica a gente consegue voltar a ela, porque mesmo ela tendo sido feita há 96 anos atrás, que a gente compra... 96, não, um pouquinho mais, né? Porque a inauguração da casa foi uma coisa interessante, que ela foi inaugurada oficialmente nesse agora, dia 22 de abril de 1930. Então ela completou 96 anos agora em abril. E nesse período todo, foi uma surpresa positiva com relação à fiação, à parte elétrica da casa, a qualidade
que nós encontramos na tubulação que está embutida na casa. Então isso aí vai ser um fato positivo que vai nos ajudar muito a não ter nenhum tipo de interferência com relação à casa. Nós vamos conseguir colocar teoricamente a iluminação onde ela era, os interruptores onde eles eram, tudo da mesma forma. Muito bom. O que poderá sofrer alguma alteração, que a gente vai ver como vai ser possível fazer e vamos aguardar um pouquinho para ver, é com relação se nós vamos ter dois pontos polêmicos, né, que é a acessibilidade e que é também bombeiro, normas de bombeiro e principalmente um ponto que ficou assim não muito distante, está meio fácil de fazer, é realmente como que nós vamos colocar a casa nos moldes atuais para colocar um cadeirante, por exemplo, no segundo pavimento. Esse é o problema esse é o técnico mais difícil de ser resolvido, mas eu acho que nós vamos conseguir fazer pelos fundos, sem interferir em nada, só com uma subida essa por um elevador elétrico. Sim. Que a gente vai conseguir subir por lá. Vamos tentar esconder, entre aspas, ao máximo, não deixar isso exposto em nenhum ponto da fachada. E, ao mesmo tempo, a tubulação de ar-condicionado. Se a gente for colocar o ar-condicionado, como é que nós vamos escolher? O ponto positivo que eu falei para você é que o telhado é alto, tem um telhado maravilhoso, dá para nós colocarmos tudo no telhado e passar pelas tubulações existentes. A única coisa que, por exemplo, se nós formos colocar os evaporadores, nós vamos ter que ver como que nós vamos colocar isso, como que nós vamos adequar. Mas aí cabe também, junto no projeto de interferência, deixar uma coisa bem moderna, deixando claro que isso não faz parte do projeto original, junto com a iluminação. Perfeito. Então nós temos três coisas externas: elevador para acessibilidade na parte interna, na parte da casa, a parte de iluminação que nós vamos ter que colocar e a parte de ar-condicionado. Isso vai ser as coisas que nós vamos ter que pensar um pouquinho. Aí tem o Compact daqui que vai contribuir bastante, porque quando você coloca esses problemas bem aberto para as pessoas que são conselheiras de um órgão como o Compact, você coloca e vem sugestões criativas que às vezes a equipe que está responsável pelo restauro não consegue identificar. Então esse tipo de colaboração é que nós vamos contar muito com o apoio do corpo técnico, com o apoio dos conselheiros do Conselho Municipal de Batatais. Uma das coisas que já se questionam aqui, né, Elisa, né, pretende manter o nome, né, a gente criou esse nome folclórico, né? Requalificar esse nome também é um processo, não é, Ricardo? A casa é conhecida como Casa da Cultura, né? Nós, assim, se teremos que requalificar, podemos até ter a necessidade. Por enquanto, vamos deixar do jeito que está, vamos mexer no que está funcionando e vamos levando dessa forma. Falamos no bloco anterior muito da questão elétrica e da surpresa disso, e o Vitor pergunta aqui a respeito da questão hidráulica da casa. Né? Como é que se encontrou isso? Porque também é quase um século aí de hidráulica, né? Banheiros, essa estrutura tem que ser reconfigurada também, né? Além das louças. Então, a parte hidráulica da casa, nós começamos a fazer os primeiros testes agora. Nós tivemos também uma surpresa positiva, porque não tinha água na casa. Nós religamos a água semana passada. Foi onde nós começamos a fazer os testes para ver como é que está essa população. Mas também essa situação. Mas também a situação é muito agradável, porque são tubos de 3/4 de aço galvanizado, aqueles tubos antigos, não tão enferrujados, foi uma galvanização muito boa. Então nós percebemos que, embora a totalidade da casa tenha sido feita por tubos galvanizados, ela tem um conjunto de caixas. Só o que está mais piorzinho são 2 caixas que estão no telhado, que está mais antiga, ainda é de amianto. Talvez essas caixas nós teremos que substituir, mas talvez também a surpresa positiva seja que a parte hidráulica esteja
perfeita vai ter alguns problemas, é lógico, tá? Mas todos eles passíveis de solução sem grandes interferências. Muito bom, muito bom. Acho que dá até um alívio saber exatamente disso, porque justamente, não é? Em qualquer imóvel, se a gente pensa, né, ter que trocar uma estrutura dessa já é complicado, imagine num imóvel. Daquele é impossível, principalmente se nós adotarmos que ainda existe, tem ainda das partes, da parte inferior, que ainda são azulejos 15x15 ingleses. Esses ainda foram preservados e estão perfeitos, tá? Muito bem conservados e vão ser mantidos, porque não são nem objeto de restauro, só de limpeza mesmo, que eles estão muito bons. Então nós vamos pegar, manter isso aí, é só realmente uma verificação dessa parte. Estamos num processo inicial de identificação dos problemas hidráulicos, mas acreditamos que não vamos ter problema. Muito bom. No bloco passado nós falamos justamente dessa questão, né? Acessibilidade de bombeiros, não é? Perfeito. Porque quando a gente fala em restauro, e é bom que as pessoas entendam isso, a gente tem 3 itens aí, né? Como a gente já falou, aquilo que não se recupera mais, não é? Perfeito, a gente coloca essa questão de disparidade temporal mesmo para falar, olha, isso não era daquele tempo e tal, teve que ser refeito. Mas a acessibilidade, bombeiro, olha, se eu tenho aqui um risco, né? Olha, eu tenho que ter uma saída de emergência que não existe, as portas são muito estreitas, etc. Isso eu tenho que adequar. Sim. O desafio da adequação de um imóvel tombado com as legislações atuais é um desafio, teoricamente, que mexe muito com o conflito de interesses, mas ele tem que ser tratado friamente. Então, o único ponto que a gente vê com dificuldades, foi que eu levantei na conversa paralela aqui, é a acessibilidade no pavimento superior. Então, como é que nós vamos fazer essa acessibilidade no pavimento superior? Como é que nós vamos tratar da iluminação? E como que nós vamos tratar de uma possível refrigeração do imóvel? São os pontos mais polêmicos que vão surgir, que nós vamos realmente ter alguns equipamentos modernos em cima de um imóvel tombado. Esse é o ponto que nós vamos ter que conversar bastante. Exato. E no país a gente tem diversos exemplos disso, né? Se convive harmoniosamente, não é? Sim, sim. A questão é justamente isso, né? Discutir, ver caminhos, né? Não fechar muitas vezes na primeira hipótese. Não tem jeito. E justamente por isso se leva tempo, né, Ricardo? Acho que também é uma questão, né, a se dialogar com a comunidade, né? Vai um tempo nesse projeto, não é do dia para a noite. Não, vai um tempo. O projeto é complexo, nós estamos aí antecipando o máximo que nós podemos fazer na função tempo, inclusive aguardando aí a próxima reunião do Compact de Batatais para estar apresentando a empresa responsável por esse restauro, estar apresentando as dúvidas e as posições das patologias e toda essa situação que vai ser complexa, que seria aí a acessibilidade e principalmente a parte de iluminação e a parte de refrigeração do imóvel. Esse é o ponto polêmico, é o ponto que nós vamos ter que conversar bastante. Uhum. Ana Júlia também colocando uma questão interessante aqui, que é a questão da pintura, né? Nós falamos dessa questão da fachada, de identificação de cor, e ela coloca, né, em alguns pontos do imóvel temos muitas pinturas artísticas, né? Marmorização, sim, e etc. Sim. E ela pergunta como é que se procede aí? Então, aí são duas coisas que nós vamos ter que conversar bastante, porque o que aconteceu foi o seguinte: essas pinturas de marmorização, elas foram refeitas aí numa reforma aí anterior. Na década de 80. Na década de 80, e elas foram adequadas. Para hoje, aquelas pinturas estão com uma qualidade até um pouco, assim, questionável. Duvidosa. Tá? Mas o principal problema dessas pinturas não são esses. O principal, nas prospecções que nós fizemos iniciais, nós já identificamos que nas últimas camadas, ou nas camadas que foram feitas, existem outras pinturas parietais que estão sobrepostas com várias outras camadas de tinta que foram feitas na época. Então, o nosso maior desafio, na função tempo e na função técnica, é identificar a forma, o tamanho
e as cores dessas pinturas parietais que foram feitas na concepção do imóvel, quando o imóvel foi construído. Original. Porque foram feitas pinturas. As pinturas que estão lá foram feitas nessa reforma e passaram-se por cima de todas elas e, teoricamente, não foram totalmente desprezadas. Mas eu acho que o imóvel não era tombado, o critério técnico não era tão grande. Foram feitas algumas coisas com extenso, as mesmas técnicas, mas não ficou exatamente igual ao que está lá, o que nós estamos prospectando. É uma prospecção investigativa, não é só uma prospecção técnica de pegar um quadradinho e definir o que é, porque ela vai precisar do mosaico de prospecções que vai nos definir o formato e as cores dessas pinturas que estão sobrepostas pelas camadas distintas. Ricardo, falando agora dos desafios, desse passo a passo, né, dessas conversas, a gente já falou, né, conversa agora com o Conselho do Patrimônio no município, mas tem o CONDEFAT, que é o órgão estadual, que também tem que ser mobilizado e que vai acompanhar, de fato, esse passo a passo. Sim, o Conselho Municipal daqui vai nos auxiliar, vai nos orientar, vai apresentar sugestões, mas toda a normativa de apresentação de projetos vai pela cartilha de manual, pelo manual do CONDEFAT. Então, nós vamos atender a legislação do CONDEFAT para obter as autorizações e para iniciar as obras. E nessa dinâmica que hoje, né, acho que você tem visitado muito, conversado com as pessoas, como você colocou, né, tem tido acesso a projetos ligados à casa, e isso também ajuda muito a alimentar esse banco de dados que vocês precisam. Sim, ajudou bastante. O que nós percebemos, alguns trabalhos acadêmicos e mesmo o projeto original que está no acervo municipal, serviu para nós, mas não foi assim de grande precisão, porque nós tivemos realmente que usar drone e laser para levantar realmente a fachada inteira, pegar as medidas novas. Embora tenha alguns trabalhos acadêmicos com plantas, com desenhos de fachadas, nós tivemos que refazer, serviu como base, como orientação, mas tecnicamente nós tivemos que refazer todos esses projetos são todos novos em cima da realidade, porque você pega mesmo, se você for olhar o projeto que está no acervo de uma das fachadas do imóvel, ele era em arco, aí depois foi mudado para triângulo, então desde o projeto já tem modificações no projeto original para a execução do projeto. Na mudança de arquiteto ou de construtor, houve uma mudança já na construção da casa, descaracterizando o projeto original. Então, tem algumas coisas que a arquiteta que ficou mais atenta, nós tivemos uma conversa ontem, ela falou que tinha algumas dificuldades ainda de adequar algumas medidas, porque algumas medidas de algumas informações não estavam batendo com a real. Então, nós estamos aí colocando a realidade das medidas que estão na construção da casa hoje no papel, que isso não tinha, é um trabalho mais técnico que nós vamos fazer e já serve para nós acompanharmos e nesse desenho técnico mais preciso, nós acrescentarmos o relatório de danos com todas as patologias nesse desenho. Perfeito. E justamente por isso, né? Olha, na rotina isso acontece em qualquer obra, né? Você tem adaptações ao projeto e etc. Imagine no período que foi numa obra dessa dimensão. É verdade. Então, nós acreditamos que essas alterações que existiram na obra tem que ser não catalogada, mas nós temos que colocá-las no papel novamente, estar com o projeto, com todas as plantas, com todas as fachadas, com todos os cortes, nas devidas medidas e nas devidas proporções reais de hoje. E para encerrar, o Rafael aqui coloca que acho que é uma curiosidade geral também, né, que é utilização do imóvel, né? Já tem pensamento a respeito disso, Ricardo? O pensamento principal ele é mais teórico do que prático, né? Como é uma coisa que nós estamos iniciando, então, bem no beabá da coisa, muitas coisas poderão acontecer no decorrer dessas interferências, desse desenvolvimento desse projeto. Mas o ponto crucial é que nós identificamos o que é normal, a construção da casa com uma sede episcopal na qual se residiria
bispos e outras pessoas que faziam parte desse bispado, não sei como é que é o termo exato, né? Não sei, perdoa a minha ignorância, mas ali existem vários cômodos, vários dormitórios interligados, separados, e isso aí é uma característica da casa. Então, esses dormitórios, nós temos que manter as características de como dormitório. Então, aí uma das possíveis alternativas, não que será, tá? Seria fazer um tipo de uma pousada hotel, de uma pousada que recebesse turistas do ponto para a cidade de Batatais, ali naquele ponto. Agregado a isso, sempre acompanhado de um restaurante, de um café, para ficar aberto 24 horas, com ainda uma escola para atender mais um pouquinho a função social, dando um atendimento à função social, com a formação de profissionais em algumas áreas que a gente possa vir a escolher no transcorrer dos projetos que possam vir a surgir na vida útil. O importante é eternizar esse espaço físico, e esse espaço físico ir se adequando ao momento histórico que ele for viver. Sem dúvida, sem dúvida. Senão, é justamente isso, né? A gente fica com o bem histórico, mas o uso faz com que ele se preserve. Né? Se nós não determinarmos o reuso, a maior dificuldade num imóvel como esse é determinar o reuso dele, né? Então, normalmente ele era concebido como residência, ali ele já não é mais uma residência, do ponto de vista, vamos dizer assim, hoje ele ali na prefeitura lá, eu estive vendo lá, ele já é um multiuso, ele é um comercial, já tem essa característica, já foi transformado, ele não é mais uma residência. E ele não é mesmo, porque ele tem uma capela que nós vamos tentar deixar aberta. Como que uma capela pode ser uma residência, né? Então, são algumas coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo. O tempo é que vai ditar o reuso desse palacete e como ele vai ser reutilizado pela população. Muito bom. Uma de última hora aqui, o Sérgio Amaro, né, falando a respeito de móveis originais. Né? Ficou alguma coisa na casa, né? Ele fala, de fato, dos herdeiros, né, terem levado muito desses elementos, e de os bebedouros, né, em forma de abacaxis, aí, né, com aquelas relevos de abacaxi, se ficou algum no imóvel? Ficou algumas louças, as mais pesadas, tá? Mas as louças que a gente chama de beirada de quarto, que tinha torneiras, essas aí foram todas danificadas. Com relação à forma, algum tipo de móvel dentro do palacete, nós não encontramos nada. O que sobrou na adega, algumas gavetas de armários que foram colocadas em momentos lá, e só. E essas louças maiores, por exemplo, tem algumas peças que são muito interessantes dentro dos banheiros, que são próprias da época, que sobraram, essas vão marcar a história. A única judiação realmente vai ser os vasos sanitários e as pias, esse aí que esse rodou também. Ricardo, gratidão pela participação aqui, por dividir um pouquinho conosco esse processo, e estamos à disposição também para acompanhar, não é? E para dividir a história aí com toda a cidade. Luciano, eu que agradeço, e foi mais uma surpresa muito positiva ter pessoas como você aí totalmente engajada nesse processo de conservação de patrimônios históricos. Muito obrigado pela oportunidade, contamos muito com a ajuda de vocês aí, que são da área daqui de Batatais. Precisamos muito da colaboração de vocês, porque esse restauro é um restauro que vai marcar uma história e vai eternizar a vida do palacete. Esperamos que não tenha mais um período tão ocioso dele sem nenhuma função. Em Pirassununga, 4 pessoas ficaram feridas após uma batida entre 2 carros ontem na região central da cidade. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Major Pereira com a Avenida Prudente de Moraes. Segundo testemunhas, um dos motoristas desrespeitou a sinalização e provocou a batida. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro municipal, mas o estado delas de saúde não foi atualizado.
Bem, nós vamos falar agora com o diretor do Sebrae, Marcos Vignoli, que está aqui presente numa cerimônia aí de inauguração do posto aqui no Poupa Tempo em Batatais. Muito importante, né, esse momento para a cidade. Momento muito importante, essa parceria com o Poupa Tempo, com a Prefeitura, a gente poder estar aqui com o posto do Sebrae. Os empreendedores de Batatais têm aqui um braço de apoio muito forte, qualificação, acesso ao mercado, e a gente espera poder fazer as empresas progredirem aqui de Batatais. O Sebrae tem o respeito da população, né? Todo mundo sabe o desafio que é da pessoa sobreviver com o seu negócio, né? 3 a cada 4 empresas no Brasil quebram depois de 5 anos. Então, é necessário o conhecimento, o apoio, e o Sebrae se especializou nisso. Então, a gente realmente pega pelo braço, ajuda as coisas darem certo, esse grande desafio que é poder ser um empreendedor aqui no nosso país. Batatais é uma cidade empreendedora, né, que tem vários casos de sucesso, e o Sebrae está aqui para ajudar, para agregar e para participar desse processo. E montando esse posto é mais uma maneira, né, de ter essa ligação, de auxiliar e ver aí, né, vamos dizer assim, a parte empresarial se elevar cada vez mais na cidade. Sem dúvida, esse posto aqui ele está conjugado com o Poupa Tempo, né? Então nós temos um fluxo grande de pessoas que já vêm no Poupa Tempo, então isso vai com a entrada do Sebrae nessa parceria com outros instrumentos, como o Detran, né? Como a própria Junta Comercial, a gente vai ter a oportunidade de ser mais um ponto de apoio para esse empreendedor. O empreendedor tem na internet todas as nossas ferramentas, mas muitas vezes é fundamental a conversa presencial, né? Esse acesso mais próximo. Então a gente ganha em capilaridade, essa parceria vem com certeza para dar bons frutos. Com certeza, uma vez que a internet, claro, já atingiu muita gente, mas ainda tem aquela pessoa que precisa aí de uma orientação, que precisa do contato físico. Acho que é até uma questão de respeito com aquela pessoa que é um pouco mais simples, vamos dizer assim. Sem dúvida, e você imagine só, você está ali apostando na sua vida, né? O seu negócio. Não temos gente que trabalhou a vida inteira, ele vai lá, se aposenta e quer fazer o seu negócio. Temos um jovem que tem um sonho, o dinheirinho que ele tem, ele quer botar no seu negócio. E a internet, ela é importante, mas nada substitui o contato pessoal. Ele olhar no olho da pessoa e ter ali uma orientação, porque é a vida dela, o sustento da família muitas vezes. Então, essa parceria é muito importante para nós. Com certeza, e essa sua presença aqui nesse momento também vincula, fortalece mais esse contato. Poxa, eu fiz questão de vir, eu gosto muito da cidade de Batatais, trabalhei antes no governo do estado, como secretário de desenvolvimento regional, acompanhei o desenvolvimento da cidade e agora, com o bastão do Sebrae, vir aqui inaugurar um posto. Nós já temos uma parceria importante aqui na cidade, né, com a Associação Comercial e com a Prefeitura, mas nós estamos avançando, progredindo, fruto de um trabalho em conjunto que a gente faz. É uma alegria, né? Uma alegria muito grande aqui. Nós estamos inaugurando, né, depois de um ano de Poupa Tempo na cidade, né, que foi um sucesso, foi uma promessa de campanha do prefeito Juninho, do vice Ricardinho, a implantação do Poupa Tempo, e agora nós estamos aumentando os serviços aqui no Poupa Tempo, né, com esse novo posto de serviço do Sebrae. É o terceiro ponto, né, que a gente fala do Sebrae aqui na cidade, né, tem a questão lá com a parceria que tem com o Sindicato Rural, né, com a CE, que é parceira também da administração pública, e agora aqui no Poupa Tempo, né? Então ficou assim, o bacana é que ficou bem dividido, né? Então o Poupa Tempo, esse posto do Sebrae será mais assim, eu digo, a parte burocrática, né? Abertura, fechamento, emissão de guia, tudo que o microempreendedor precisa saber, precisa de uma orientação, ele vem aqui. Já lá na CE ele vai ter cursos e vai poder se qualificar. Então ficou assim fácil e ficou bem dividido aqui para a população. Certeza, e vai ter um posto aqui sempre com uma pessoa atendendo as pessoas que precisarem. Exatamente, né? Tem o servidor Fernando, que ele já foi designado, já foi treinado, né? E a partir de hoje, com essa inauguração, ele que vai fazer os atendimentos. A parceria com o município de Batatais é uma parceria de longa data, né? Nesse momento, a gente está fazendo a inauguração do terceiro posto de atendimento no município. Então, nós temos postos mais antigos que vão continuar atuando em parceria com a Associação Comercial e Industrial e também com o Sindicato Rural. Então, dentro das suas especialidades, a associação, o sindicato, o Poupa Tempo vem com esse serviço muito focado para aquele empreendedor que está iniciando, que quer as primeiras informações, principalmente em formalização e legalização do MEI,
Então esses serviços vão ser diariamente disponíveis aqui no Poupa Tempo. Digamos que seja a porta de entrada, né? E depois ele vai sendo direcionado aí para as outras situações. Sim, sem dúvida nenhuma, porque o Sebrae nós temos pilares, né, que a gente atua, desde o pilar da educação empreendedora, a gestão empresarial daquelas empresas já constituídas, mas também todo o trabalho para aquele que ainda precisa legalizar o seu negócio, precisa gerar renda. Então é uma forma da gente disseminar esse serviço e poder transformar os sonhos de empreender em realidade. Agora a gente tem o posto do Sebrae aqui no nosso Poupa Tempo, facilitando a vida dos nossos empreendedores. Batatais tem mais de 5.000 microempreendedores individuais que vão poder estar aqui tendo consultorias. A gente conhece muitos cursos de capacitação que o Sebrae oferece. Então essa parceria do Sebrae, da ACE com o município é de suma importância para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Eu quero aqui agradecer a presença do diretor do Sebrae, que é o Marcos Vignoli, que foi secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e destinou muitos recursos para a nossa cidade enquanto secretário, e agora a parceria dele com o Sebrae e com o nosso município. Bem, o número de microempreendedores pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, aumentou demais. Então, é necessário aí esse tato, né, essa delicadeza de atenção com esses microempreendedores que amanhã poderão ser grandes empreendedores. Com certeza. Esse é o terceiro ponto do Sebrae, e a importância de estar aqui no Poupa Tempo é da facilidade também para os empreendedores, né, Valério? Chegar aqui, resolver o que tiver que resolver, tem o Banco do Povo, tem toda a parte de documentação, que já faz num lugar só, é uma praticidade. Então, com certeza, uma grande conquista para a nossa cidade, para a nossa população. A nossa equipe já está aqui a postos, já passamos as manchetes, né? E a gente faz um intervalo comercial rapidinho e depois a gente volta para falar sobre muitos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre aquele caso, eu falei tentativa de roubo, não, foi um roubo consumado, uma tentativa de latrocínio, né? Porque os bandidos balearam a cabeça de um idoso na zona rural e roubaram, então foi uma tentativa de latrocínio. Daqui a pouquinho a gente fala para você como foi essa ação dos bandidos na zona rural, né, na divisa de Quirinópolis com Govelândia, e também a gente entrevista a delegada de polícia, a doutora Simone Casemiro, que vai falar sobre as investigações. Agentes passaram boa parte do dia lá na região onde o crime aconteceu na noite passada. Daqui a pouquinho a gente volta. Mais dois lançamentos que não vão deixar você parado. Roller Dance, as melhores da pista. E FM Dance Floor. Mais dois super lançamentos para Docs Music Disco Band, já nas lojas. Aqui em casa é desse jeito. Na hora da novena, todo mundo fica quietinho para rezar com o Padre Robson. Associação Filhos do Pai Eterno, 3506-9800. GESCOM, consultoria e assessoria empresarial. É eficiência na gestão de empresas de pequeno, médio e grande porte. Administradores, contadores, advogados, programadores e uma rede de parceiros com as mais variadas soluções. GESCOM é maximizar a produtividade, a rentabilidade, gerir colaboradores, minimizar os custos e riscos. Praça Doutor Fernando Costa, número 24, bairro Castelo, Batatais. Fone 16 3761 8684. Eficiência na gestão empresarial tem nome. GESCOM, especialista em gestão empresarial há 16 anos. Olha a laranja, olha a laranja. Olha tudo de ovo. Tá baratinho. E moça bonita não paga, mas também não leva, hein? Banana com preço de banana. Banana com preço de banana. Você compra muita coisa com as moedas. Já imaginou uma feira como essa sem o uso das moedas? O que seria do troco, hein? Não deixe suas moedinhas esquecidas na gaveta. Quando elas circulam, é bom para você, é bom para o país. Uma campanha do Banco Central do Brasil, Governo Federal. Há mais de 40 anos, Del Roma Contabilidade caminha ao lado de empresários, produtores rurais e grupos familiares da nossa região.
A reforma tributária chegou. IBS, CBS, novas regras, novos desafios. O sistema muda. Delgoma se antecipa. Reestruturamos processos. Investimos em tecnologia. Fortalecemos nossa equipe multidisciplinar com contadores, advogados e administradores. A nova reforma exige mudança de estratégia. Conte com a expertise da nossa equipe. Rua Dona Adorama, 28. Fone WhatsApp 16 3761 4700. Delroma Contabilidade, preparando empresas e produtores rurais para o novo sistema tributário. Sexo é uma parte importante da vida. E se você tem problemas de ereção ou ejaculação precoce, nossos médicos especializados podem tratá-lo. Problemas de ereção ou ejaculação precoce? Ligue para o Boston Medical Group, 0800 709 9999. Galinhada beneficente, a garotinha Dandara, de 10 anos de idade, ela sofre de uma grave alergia no sangue. Por isso, ela precisa tomar uma vacina todos os meses para diminuir os efeitos dessa alergia. A família não tem condições de arcar com todos os medicamentos. No próximo dia 30 de setembro, 30 deste mês, portanto, será realizada uma galinhada beneficente na rua Jerônimo Barbosa, número 64, lá no bairro Talismã, a partir do 12h30. A Dandara é essa garotinha que você está vendo aí na foto, né? Toda lindinha. O convite custa R$10, além de você comer uma galinhada deliciosa, né? De dar um descanso aí para a esposa, né? De você que é esposa também descansar no final de semana, você vai estar ajudando aí a Dandara e a toda a família dela a custear esse tratamento. Se você preferir, no dia você vai poder ligar, né? Tem um telefone que é o 98438-8531, você vai ligar que eles vão entregar a galinhada aí na sua casa. 18h15, a gente faz um intervalo comercial rapidinho, depois a gente volta com as notícias policiais, vamos falar da tentativa de latrocínio ocorrida lá em Govelândia, né, na zona rural, quase divisa aqui com Quirinópolis. A gente vai falar também sobre as ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros e a gente tem entrevista com a delegada, a doutora Simone, que vai falar da investigação sobre a tentativa de latrocínio. Já, já. Não esqueça de tirar a água parada dos pratinhos de plantas, escová-los e enchê-los de areia. O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não demole para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. A programação da cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. Você está na Band, a imagem viva do Brasil. Agora à tarde, nós estivemos, a equipe da nossa TV, né, Anderson e eu, estivemos na delegacia de polícia, onde conversamos com a delegada, a doutora Simone Casemiro, que falou sobre esse caso, essa tentativa de latrocínio na zona rural de Govelândia. É realmente um fato muito grave, né, lamentável na fazenda, 2 pessoas idosas, e a nossa equipe está em diligência, investigação nesse momento, inclusive no local do fato, para reunir elementos, né, para a gente poder iniciar essa investigação em torno dessa tentativa de latrocínio. Alguma linha de investigação já? Fala assim, algum suspeito, né? Foi apreendido lá pela Polícia Militar, encontrado um comprovante de recarga de um celular. Esse comprovante desse número até que consta na ocorrência, nós já conseguimos checar e o número que consta no comprovante é da própria vítima. O fato de os meliantes estarem com os rostos encobertos indica que pode ter possibilidade deles serem conhecidos aí das vítimas? É possível, mas não necessariamente, porque às vezes, até para uma forma de não olhar diretamente no rosto das vítimas, alguns
assaltantes costumam praticar tal conduta. Não descartamos, né, o fato de serem conhecidos, às vezes da região, porque são pessoas bastante conhecidas lá, e por se tratar de zona rural, né, possivelmente conhecem, né, a região, é o que a gente imagina num primeiro momento, mas assim, poder afirmar nesse momento que são conhecidos, ainda não podemos. É um crime mais difícil de se desvendar devido a ser na zona rural do que se fosse aqui na cidade? Esse crime, né, latrocínio, consumado, tentado, é melindroso, é muito grave, tanto na cidade questão da prova, né? A zona rural, questão de vizinhança, monitoramento, tudo dificulta mais. Mas eu posso te afirmar que esse caso, nossa prioridade no momento, tá? Então, as equipes, né, estão empenhadas para poder, como eu disse, estão o dia todo atrás disso, reunindo elementos para a gente poder conseguir ver se levantamos alguma informação. É um crime que chocou toda a região, né? Aqui em Quirinópolis, em Govelândia, a fazenda localizada em Govelândia, enfim, todo mundo perguntando notícias aí sobre o seu Valdo. É um crime que realmente choca, né? Pela modalidade dele, pela idade das vítimas também, né? Sim, pelas circunstâncias todas. São pessoas idosas, circunstância que foi pela violência, mas eu gostaria de falar algo aqui que acho muito relevante. Qual foi o erro? Né, a gente é uma vítima? É uma vítima, a gente trata ela como vítima, mas a questão da reação, né? Mesmo que tenha-se arma em casa ou na propriedade rural, não reajam, porque toda ação provoca uma reação, né? Então, ele acabou realmente atirando um assaltante e foi alvejado. Infelizmente, foi alvejado na cabeça, né? Nós ainda não temos como afirmar que o assaltante também foi ferido. Tudo indica que sim. Então, vai ser feito um rastreamento nesse sentido. Porém, eu gostaria de falar isso, que nós, né, digamos nós, a Polícia Civil, somos totalmente contra esse tipo de ação, porque poderia ter, hoje é uma tentativa de latrocínio, mas poderia ter sido um roubo em zona rural. Não deixa de ser grave. Danos materiais apenas, né? Na verdade, patrimonial. Tração de bens. E não ofensa à integridade física da vítima. Isso que eu gostaria de enaltecer. Porque, se de repente, eu não posso te afirmar que talvez os assaltantes fossem atirar ou não, porque isso não dá para prever. Mas, se tivesse caminhando sem resistência, talvez eles levariam os pertences que foram buscar, e as vítimas hoje estariam em sua perfeita integridade física. Por isso que eu gostaria de ressaltar isso, da questão da não reação em casos dessa natureza. No boletim confeccionado pela PM, ela reza que os bandidos chegaram a pegar as chaves da caminhonete das vítimas, mas não levaram o veículo, né? Não levaram o veículo da vítima, ficou no local, porque foi tudo, a gente já teve contato com a equipe que foi no local, né, da Polícia Militar, que fez o primeiro atendimento, a vítima já estava sendo socorrida, mas foi toda uma ação muito rápida, a questão da vítima reagir, porque foi colocada próximo onde estava a arma dela, né, um revólver, ela acabou alvejando, e na reação o assaltante também atirou e acabou levando poucos pertences, joias, e chegou a pegar, mas eu acho que até para poder, essa questão de ter alvejado, essa questão toda que aconteceu, acabaram evadindo sem levar o veículo. A senhora acredita que a intenção era levar o veículo? É difícil afirmar, mas ao que tudo indica sim, porque pelas circunstâncias, né, propriedade rural, pessoas economicamente bem, né, tinha um veículo, tinha outros bens no local, acreditamos que, ao que tudo indica, né, pelas circunstâncias, sim. Qualquer informação que repassem à Polícia Civil, né? Sim. A Polícia Militar também? Sim, pedimos que qualquer pessoa que tenha informação, que nos leve à autoria desse fato, que pode denunciar de forma anônima, seja aqui ou na Polícia Militar. 18 horas e 27 minutos, infelizmente continua grave o estado de saúde, né, do senhor Valdo José Fernandes,
o senhor de idade que foi baleado durante essa tentativa de latrocínio no começo da noite de ontem. Minutos antes do início dessa edição, a nossa TV conversou por telefone com a esposa de seu Walter, a dona Francisca. Ela disse que o estado de saúde do esposo continua grave, né? Agradeceu pelas orações, pediu para que todo mundo continue rezando e torcendo pelo seu Walter. Nós perguntamos à dona Francisca sobre a ação dos meliantes. Ela contou que quando a dupla já estava saindo, né, ela foi em direção a uma das portas da casa. Nisso, um dos bandidos voltou e a trancou no banheiro. Foi nesse momento. Quando percebeu que os assaltantes tinham ido embora, aí a dona Francisca saiu em busca do socorro. No trajeto até a casa do vizinho, que era um pouco distante, a dona Francisca usou uma pequena lanterna que a toda hora era apagada por medo de que os ladrões a vissem. É uma situação lamentável, triste, né? Não deveria ocorrer. Né? Meliantes, pessoas sem nenhum escrúpulo, né? Vão além de tirar o patrimônio dos outros, né? Muitas vezes as pessoas, no caso aí da família, né, eu tenho informações de que passou a vida toda trabalhando, conseguindo um patrimônio, né, e depois os meliantes vão lá e fazem uma ação nesse sentido. Realmente, torcer para que a Polícia Civil desvende esse caso, chegue até os criminosos, né, e que a punição seja realmente exemplar. Vou falar agora da situação do estado de saúde da capitã Ana Aurélia, comandante do Colégio Militar Dr. Pedro Ludovico, em Quirinópolis. Ela continua internada no URSS, Hospital de Urgências de Santa Helena, aqui em Santa Helena de Goiás. Né? O quadro de saúde dela ainda inspira muitos cuidados, ela continua desacordada. Ela sofreu um grave acidente quando viajava para Goiânia na segunda-feira da semana passada. Foram 7 ocorrências de ontem para hoje, aqui no município, registradas pelos bombeiros. Resgate na Garibaldi Teixeira, Conjunto Capelinha, apoio a uma gestante. Ações preventivas na Avenida Brasil, no centro. Resgate em acidente de trânsito. Queda de moto na Avenida Brasil, também no centro. Ações preventivas, Lago Sol Poente. Resgate em emergência clínica, Avenida das Nações Unidas, bairro Tonico Bento. Ações preventivas na Rua Rio Preto e resgate em emergência clínica, Avenida Rui Barbosa. Informações prestadas pelo subtenente Edmar. Portanto, 7 registros feitos pelos bombeiros aqui no município de ontem para hoje. Votação. Entre as propostas que podem ser votadas pelos deputados ainda esta semana está o projeto que estabelece diretrizes para a área de minerais críticos e estratégicos. O repórter Antônio Vital detalha os principais pontos da matéria. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria uma política nacional para a exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, mas o texto final, elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, como benefícios fiscais que vão variar de acordo com o grau de beneficiamento do mineral. A ideia é estimular produtos com maior valor agregado, ou seja, material beneficiado no Brasil, com possibilidade inclusive de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor, com recursos totais de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos prevista para as empresas será a emissão de debêntures, uma espécie de título emitido no mercado. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, terá inclusive o poder de vetar fusões de empresas, o que já acontece em diversos países. O relator Arnaldo Jardim previu ainda outro incentivo ao setor, a inclusão das empresas no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o REID, que trata de incentivos fiscais para os setores de infraestrutura, como transportes, portos e energia. Conseguimos conformar, além da questão do crédito fiscal, que será muito significativa, além do fundo garantidor, e complementamos isso com a autorização que vem para a emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura para os projetos de beneficiamento, transformação mineral ou mineração urbana, e inclusão no REID dos projetos
problemas aqui mencionados. O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O texto apresentado pelo relator também prevê a contratação de mão de obra proveniente das comunidades afetadas pelos projetos de mineração e beneficiamento de minério. Arnaldo Jardim resumiu os objetivos da proposta. O projeto tem uma justa e equilibrada preocupação com as comunidades locais e desenvolvimento local, tem uma preocupação adequada com a questão do licenciamento ambiental, que no Brasil é extremamente rigoroso e muito moroso, e tem, por outro lado, uma preocupação com relação à soberania nacional e com relação ao desenvolvimento dessa cadeia. O projeto, que cria uma política nacional para a exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, deve ser votado ainda nesta semana pelo plenário da Câmara. De Brasília, Antônio Vital. As próximas edições vão resumir o resultado das votações no plenário da Câmara. A gente faz um intervalo comercial rapidinho, na sequência a gente está de volta. Aqui na Araguaia Diesel você encontra peças e serviços para veículos leves e também para a linha pesada. São 20 anos de tradição. Seu para-brisas está trincado? Venha pra cá, nossos preços são imbatíveis. Precisou de ajuda com seu veículo? Conte com a Araguaia Diesel. Esperamos por você aqui na Via Leocádio de Souza Reis. São 2 décadas de confiança depositada pelos cidadãos quirinopolinos nos nossos serviços. Sua prancha não alisa mais, a sua antena parabólica está desconfigurada e você não sabe a quem recorrer? Você pode contar com a Suporte Eletrônico, venda e assistência técnica. Contamos com profissionais capacitados para resolver o seu problema. Anote esse nome: Suporte Eletrônico. Ficamos aqui na Avenida Frei João Batista, número 53, no centro de Quirinópolis. Neste domingo, dia 17 de dezembro, tem vestibular 2018/1 na FAC Fajop. Vem estudar com a gente. Na FAC tem Direito, Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Enfermagem e Nutrição. Na Fajop, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Química. Provas neste domingo, dia 17, às 13h30. Esperamos por você. Vem estudar com a gente. Você está na Band, a imagem viva do Brasil. De volta aqui nos estúdios, ao vivo, né? São 18 horas e 12 minutos, ao vivo aqui pela nossa TV de Quirinópolis, e conforme nós anunciamos, o assunto agora é eleições na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Na seção Goiás são 3 candidatos: Lúcio Flávio de Paula, da chapa 1, para frente OAB, Alexandre Ramos Caiado, OAB para você, chapa 2, Pedro Paulo de Medeiros, Nova OAB, chapa 5. Na subseção Quirinópolis são 2 candidatos, Caio Bessa, que está aqui com a gente, e Alain Ribeiro. O atual presidente, Rainer Cabral Siqueira, que também está aqui nos estúdios da nossa TV, teve a sua candidatura impugnada, né? A gente vai conversar com os dois para saber dos planos de trabalho da chapa que os dois representam, né? E também dessa impugnação da candidatura do atual presidente, Dr. Rainer Cabral Siqueira. Doutor, boa noite. O que levou essa impugnação aí da sua candidatura? Boa noite, Elias. Boa noite a todos os que estão assistindo a nossa TV, nesse momento, advogados, advogadas, nossos amigos. E Elias, nós registramos nossa candidatura no dia 16 de outubro, próximo passado. A chapa 1, representando a nomenclatura para frente, OAB Quirinópolis, composta por mim, a doutora Sirlene, doutor Caio Bessa, doutor Dimas e doutor Leverton. E eu encabeçando a chapa na qualidade de presidente. Registramos a chapa e havia ali os requisitos a serem preenchidos. E o nosso formulário foi devidamente preenchido, juntamos toda a documentação necessária ao registro e enviamos para a seccional, para a comissão eleitoral. No dia 4 de novembro,
de 2018, eu recebi o despacho da Comissão Eleitoral do Estado, da OAB, deferindo o registro da nossa chapa. E nós, então, iniciamos a campanha, iniciamos o trabalho aí, levando os nossos nomes à apreciação da advocacia, tanto de Quirinópolis, Cachoeira Alta, Inaciolândia e Govelândia. E a partir daí, viemos desenvolvendo um trabalho, almejando aí a nossa recondução por mais 3 anos à frente da subseção de Quirinópolis. Todavia, na data de ontem, eu recebi uma notificação por parte da Comissão Eleitoral do Estado falando da minha inelegibilidade na qualidade de candidato e me facultando a indicação de um substituto no prazo de 3 dias úteis. Eu procurei, então, diante daquela notificação, reunir com os meus companheiros de chapa e também os amigos mais próximos que estão aí enganjados na nossa campanha e comunicá-los da decisão da Comissão Eleitoral. Optamos, então, de comum acordo, em consenso, indicar como meu substituto o nome do doutor e professor Caio Bessa, para encabeçar aí, daqui para frente, a nossa chapa. Fizemos isso e hoje eu já comuniquei à Comissão Eleitoral o nome do doutor Caio Bessa como candidato e meu substituto na chapa. E, na mesma linha, estou aí providenciando os recursos necessários para tentar reformar essa decisão aí da Comissão Eleitoral. Doutor, o senhor falou que a chapa ela foi deferida, salvo engano, o senhor falou no dia 4 de novembro, né? Portanto, sim, no dia 4 de novembro. Mais de 3 semanas, né? No início do mês. Agora você está falando de recurso. Esse recurso, ele seria julgado antes da eleição? Essa pelo doutor Caio Bessa já é definitivo? O que seria esse recurso? Ele implicaria no quê? Não, Elias, esse recurso seria buscando uma melhor avaliação do ato proferido pela Comissão Eleitoral. E o órgão revisor desse ato seria o Conselho Seccional da OAB, no estado de Goiás. O nome do Dr. Caio Bessa foi indicado em consenso para me substituir. Se num futuro nós não sabemos qual a demanda de tempo que levaria para o Conselho Seccional analisar o mérito dessa decisão proferida pela Comissão Eleitoral ontem, nós vamos aguardar a decisão para poder posteriormente dar aí a resposta aos nossos colegas do resultado desse ato em que eu fui intimado ontem, proferido pela Comissão Eleitoral. O senhor ocupa atualmente a função de diretor-geral da Câmara de Vereadores. É esse o motivo da impugnação? Sim, o motivo é que eu ocupo um cargo público. Todavia, Elias, esse cargo que eu ocupo, ele não foi omitido em nenhum momento no ato do registro, do pedido de registro da nossa chapa. Lá, inclusive, no documento que eu preenchi, meus pares são testemunhas do ato, assinaram comigo o documento. Eu não omiti em momento algum essa informação. Eu disse ali que realmente ocupava cargo público, citando a Câmara Municipal, né, o cargo de diretor, e a chapa foi devidamente homologada, registrada pela comissão. Então me causou estranheza agora, faltando aí 3 dias para o pleito, a decisão deles revogarem um ato jurídico que eu entendo que perfeito, né? Do momento que eles homologaram a nossa candidatura e não houve nenhum tipo de questionamento, somente agora, né, muito próxima à eleição, é por isso que eu estou aí buscando os meios legais para ver a viabilidade ou não dessa decisão.
Bom, vou cumprimentar aqui também o Dr. Caio Bessa, que é, na atual diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Quirinópolis, é o secretário adjunto, né? E que era, nessa nova chapa, né, ocuparia a função de diretor-tesoureiro, né, caso fosse eleito, mas agora passa a condição de candidato à presidência na chapa que estava sendo encabeçada pelo Dr. Rainer. Dr. Caio, boa tarde, né? Muito obrigado por ter vindo também conversar aqui com os nossos telespectadores da nossa TV. O que é que muda, né, com essa saída, vamos dizer assim, essa impugnação do nome do Dr. Rainer e o senhor assumindo aí a cabeça de chapa? Bom, boa tarde, Elias, boa tarde a todos que nos ouvem, né? Parece que nós já temos muitos ouvintes aí, muitos colegas, amigos, familiares nos ouvindo, e isso nos deixa muito felizes. Bom, não muda nada, Elias. A nossa chapa ela sempre foi muito coesa, né? O Rainer encabeçava e nós acreditamos que ainda encabeça essa chapa, e nós lá éramos muito, vamos dizer assim, unidos mesmo. Não havia uma distinção entre um membro ou outro, então os projetos, os ideais, as coisas que nós buscando, elas permanecem idênticas. Uhum. Como é que foi a campanha e o que muda? Até que dia pode fazer a campanha? Até na véspera pode-se fazer campanha? O que se pretende fazer, né, uma vez que é o nome do Dr. Rainer que vai aparecer nas urnas na sexta-feira? Bom, nós estamos falando com os colegas, né, até estamos aqui para esclarecer esses acontecimentos, porque às vezes causa uma certa dúvida, mas em relação à votação, nada muda, né? Na sexta-feira nós teremos a votação no dia das 9 horas até as 17, estará lá nas urnas o nome do Dr. Rainer, chapa 1, porque já foi feito o registro, não há possibilidade de ser modificado isso. Em relação aos eventos, nós temos ainda um evento que nós estamos convidando, nós vamos fazer amanhã uma carreata com um happy hour que faz parte do encerramento dessas atividades. O que eu posso falar para você sobre essa campanha, Elias, é que ela foi muito intensa, né? Todos que têm acompanhado as redes sociais, porque ela foi basicamente utilizada em redes sociais, têm percebido que tem havido muita manifestação, a sociedade tem participado, né? Então ela foi muito intensa, mas nós estamos aí animados e firmes nos nossos propósitos. O que o senhor destacaria com relação a metas da chapa 1, caso consiga êxito na eleição de sexta-feira? Certo, a chapa 1 ela vem de uma continuidade da atual gestão, né, que eu faço parte, que o Dr. Rainer faz parte. Nós entendemos que no tempo que nós tivemos para trabalhar, essa gestão que se formou, ela está aí mais ou menos 3 anos, né? Vamos completar 3 anos. 3 anos é um tempo razoável para algumas coisas, para outras nem tanto, né? Nós tivemos 3 anos para trabalhar, nós fizemos muita coisa, mas nós desejamos fazer mais coisas, né? E dentre as coisas que nós fizemos, nós achamos que foram profícuas para a advocacia e para a sociedade, nós queremos manter algumas. Dentre elas, a gente deseja continuar o diálogo estabelecido entre a sociedade. A OAB se aproximou muito da sociedade, nós fizemos projetos onde a OAB foi falar sobre temas como bullying nas escolas, entre outros temas. Então é um projeto que a gente deseja estender, né, que a OAB conheça a sociedade, que a OAB saiba a função que a sociedade saiba a função da OAB. Em alguns momentos, alguns membros foram à rádio, falaram sobre alguns assuntos, então a gente deseja permanecer isso. Desejamos também permanecer a capacitação dos jovens advogados e também dos advogados que já têm um período maior na OAB. Vamos fazer isso com a manutenção dos cursos da ESA, né? Fortalecendo esses cursos ainda. Nós temos algum projeto da ESA talvez para trazer uma pós-graduação para os advogados, então é algo interessante, e manter esses trabalhos. Também temos o interesse de continuar propiciando a participação dos advogados na nossa gestão, né? Na gestão que a gente pretende também continuar fazendo, e a gente fez isso nesse momento que nós vivenciamos através das comissões. Nós queremos continuar com as comissões, queremos também solidificar e, se for necessário, né, melhorar, se não é visto ou se em algum momento puder ser melhorado, o diálogo com o Poder Judiciário e entes públicos. É nosso interesse fazer esse melhoramento se for necessário, ou continuar, solidificar essa relação que já está sendo desenvolvida. Também temos o interesse de melhorar ainda mais a nossa sede. Nós fizemos muito, a sede ganhou computadores novos, ganhou mobiliário novos, nosso salão social ganhou cadeiras, freezer, mesa, mas a gente acredita que a gente ainda pode fazer mais pelos nossos colegas aqui, então a gente deseja trazer mais alguns equipamentos, talvez um scanner, que nós ainda só temos um na sala
do fórum aqui da OAB e é muito recorrido, então a gente pretende também melhorar isso, continuar a nossa parceria com a instituição de ensino superior que nós temos aqui na cidade, que é a FAC, né? Nós temos uma parceria. Durante esse período que nós estivemos aí, muitos palestrantes pela Escola Superior de Advocacia, que é a ESA, da OAB, vieram palestrar aqui, então essas palestras são também abertas à sociedade, então qualquer pessoa, além dos acadêmicos, podem desfrutar dessas palestras. A gente quer continuar essa parceria e também continuar outro trabalho relacionado à sociedade, que é a questão das nomeações que nós já estamos realizando, que também aproxima a sociedade. Então, essas são algumas das ideias que nós desejamos continuar e que nós já estávamos desenvolvendo. 18h25 é ao vivo o nosso programa aqui nos estúdios da nossa TV. Quero registrar a participação do Oscar Júnior, dizendo boa noite, Elias, boa noite, Anderson, né? Márcia Martins, Marta Xavier, Elza Dias, Ricardo Alves, Lucilena Xavier, Maria Madalena, João Batista, Eurípides Cezendo, Júlio Fernando, Caio Bessa, o melhor, está dizendo aqui o Júlio, Lucimar Ferreira, Silvia Dias, Marisa Alves, Marcos Idanusa, boa noite, Elias, Escritório Rocha e Andrade está com a chapa 1, Eliana Rosa, Luzia Maria, Oscar Júnior, boa noite, Dr. Rainer, parabéns pelo excelente trabalho frente à subseção da OAB em Quirinópolis. Marta Xavier, boa noite, meus amigos, e ao senhor Rainer Cabral. Sueli Silva, Robson Ferreira, Bruno Nogueira, Celso Dantas, Anderson está aqui com a gente, Ricardo Alves, né, todo o pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado, são 18h26. Júlio Fernando, inclusive, Dr. Caio, ele fez um questionamento hoje mais cedo com relação a ele que está, né, pleiteando aí já a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a inscrição, está concluindo o curso de Direito. Ele está perguntando qual é a possibilidade de termos o exame da ordem em Quirinópolis, uma vez que nós temos em Rio Verde e em Jataí, né, que são cidades próximas, e nós temos aqui a FAC, né, que oferece, coloca no mercado aí vários profissionais a cada ano. Qual que é essa possibilidade? O que que falta? O que que a subseção Quirinópolis pode fazer para que o exame da ordem possa ser aplicado também aqui na cidade? Há essa possibilidade? Bom, obrigado pelo questionamento, Júlio. Eu confesso, Elias, que eu não sei os requisitos, né? Quais são os requisitos necessários para que o exame da ordem seja realizado aqui na nossa cidade. Até porque ele é feito também pela instituição, que é o FGV, eu não sei se é necessário uma quantidade X de inscritos por região para que se organize. Mas nós podemos, sim, se houver possibilidade, buscar essa situação. Vamos deixar aqui como uma sugestão para que eu também possa saber sobre isso, o que é necessário para a gente trazer esse exame para cá. Quero registrar aqui a participação também da Laura Rodrigues, que está acompanhando a gente. Dr. Rainer, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, o Dr. Caio falava agora, né, do que foi feito, qual que é a estrutura atual da subseção da OAB aqui, e o senhor falasse um pouquinho de deficiências ou necessidades, o que que se precisa fazer, né? Eu vi também advogados falando em resgate da advocacia. É um discurso de época de eleição ou está faltando muita coisa na área da subseção de Quirinópolis? Elias, me permita responder o Júlio, essa indagação dele. Júlio, nós já havíamos procurado a seccional sobre a possibilidade de fazermos, né, realizarmos o exame de ordem também em Quirinópolis. Mas a resposta que tivemos é que é uma questão de logística. Então, eles acreditam Rio Verde ser um polo mais fácil para estar aplicando as provas, Rio Verde e também Jataí, e também porque demanda um número bem superior ao nosso de advogados, né? Então nós temos aqui hoje, Rio Verde tem quase 2.000 advogados e nós temos 268 inscritos. E é uma preocupação. E nós tentamos também, nesses 3 anos, trazer as carteiras, né, da OAB para serem entregues aqui na cidade, para facilitar a vida do advogado de ir com a sua família até Goiânia receber. Então fica aí a incumbência para o Dr. Caio Bessa continuar lutando nesse propósito de trazer para Quirinópolis o evento de entrega dos cartões profissionais para os advogados, facilitando assim a vida deles com despesas de viagem e locomoção. Elias, falando de estrutura da OAB, nós pegamos em 2015, assumimos a OAB com uma estrutura física deficitária, né? Máquinas velhas, móveis, mobiliário um pouco sucateado,
E durante esses 3 anos, nós conseguimos reaparelhar as salas do fórum, a da sede e também a da vara do trabalho, com máquinas novas, mobiliário todo novo. Os advogados são testemunhas, né, e podem provar no dia a dia ali do seu trabalho as facilidades que foram trazidas nesses 3 anos. Nós procuramos também atendimento na sala do fórum todos os dias ininterruptamente, né? Sempre tem funcionárias lá à disposição. Nossas colaboradoras sempre ficam no horário de almoço à disposição dos advogados para que utilizem a sala do fórum. Buscamos criar um escritório na sede para aqueles advogados que não possuem escritório, que estão em dificuldade. O Dr. Caio tem também essa preocupação, para que eles atendam lá na sede os seus clientes, possam redigir ali as suas peças jurídicas, utilizando todo o nosso material físico no seu dia a dia, no seu cotidiano. Com relação à sua pergunta sobre o que se fala sobre a volta do respeito e da dignidade da advocacia, eu discordo veementemente desse discurso tipicamente eleitoreiro. Esse discurso ele apareceu somente agora, de 30 dias para cá, no período eleitoral. Até mesmo pessoas que ainda estão ligadas à nossa diretoria, fazendo parte de algumas comissões, que hoje utilizam esse discurso, eu fico triste, porque eu entendo que eu falei esses dias em outra entrevista, que dizer que a advocacia perdeu o respeito, perdeu a dignidade, é jogar o nome da advocacia na lata do lixo, né? Hoje nós estamos numa campanha sorrateira, uma campanha com P minúsculo, de vulgaridade e não de propósitos para os advogados. Eu esperava uma campanha de alto nível, mas eu fiquei realmente decepcionado com o nível da campanha da OAB local. Fiquei muito decepcionado mesmo. Quero registrar a participação do Robson, do Celso Dantas, do Ricardo. Boa noite, doutor Rainer, está dizendo ele. Maria Josina, Noilton Freitas, Dom Jaso Ribeiro, muito bem, doutor Rainer, está dizendo ele aqui. São 18h32. Eu quero agradecer aqui a participação do doutor Rainer Cabral Siqueira, que é o atual presidente da OAB Subseção Quirinópolis, né? Ele que teve a candidatura impugnada, a gente falou aqui pelo fato do cargo público que ele ocupa, né? Diretor-geral da Câmara de Vereadores. Presença também do Dr. Caio Bessa, que assume a condição de candidato na chapa 1 nessas eleições da próxima sexta-feira. Muito obrigado, doutor Rainer, doutor Caio, né? A gente deixa o espaço agora para vocês levarem a mensagem à nossa população e principalmente, né, aos advogados que vão participar de forma efetiva das eleições dessa semana. Obrigado pela oportunidade, Elias. Parabéns ao seu trabalho. Primeira vez que eu participo do programa com vocês aqui na nossa TV. É uma honra para mim, para o Caio, estar aqui nesse bate-papo com a nossa sociedade, com os advogados e advogadas. Eu quero pedir o voto dos advogados e advogadas inscritos na nossa subseção para a chapa 1, a chapa coerente, a chapa verdadeira, a chapa que fez uma campanha ética de mãos limpas, olhando nos olhos da advocacia, levando aos advogados aquilo que foi feito, o seu trabalho durante os 3 anos. Eu sempre digo que até ontem eu nunca me vi degladiando com um adversário. Nós fizemos uma proposição de dar continuidade ao nosso trabalho e colocamos os nossos nomes à disposição da advocacia que aprovam a gestão. Os advogados que aprovaram a nossa gestão, com certeza, irão votar agora no dia 30 na chapa 1 e irão nos reconduzir por mais 3 anos. E eu quero já convidar também para o nosso evento, né? Como disse o Dr. Caio, amanhã nós faremos uma carreata e depois um happy hour ali no Varanda. Ficam os advogados e advogadas convidados a participar conosco desse encontro, encerrando a nossa campanha e um gostoso bate-papo. Antes da mensagem final do Dr. Caio, o Oscar Júnior, que é vereador, é advogado também, está dizendo assim: Elias, Dr. Caio Bessa foi meu professor na FAC, ele é um excelente professor, parabéns à chapa 1 pela indicação do seu nome como candidato à presidência
da subseção OAB Quirinópolis. Doutor Caio, muito obrigado também por ter vindo. Obrigado, Elias. Eu também quero, assim como o Rainer, agradecer pelo espaço. Eu também não tinha vindo ainda participar aqui com vocês, conquanto já conheço o trabalho, né? Assisti muitos programas de vocês, quero agradecer. Estão convidados para voltar, inclusive. Ok, obrigado. E quero fazer das minhas palavras a do Rainer. Nós realmente pedimos aí que a advocacia continue nos apoiando, por termos convicção de que as nossas propostas realmente são as que podem atender a necessidade aqui para caminharmos juntos conosco. Então, esses são os meus pedidos, né? E eu acho que o Dr. Rainer ponderou muito bem, eu não quero complementar nada, quero só fazer esse pedido e, de uma forma geral, né, agradecê-lo pela indicação. Na verdade, foi uma deliberação da nossa chapa, mas quero agradecer aos colegas que depositaram em mim a confiança da gente poder fazer esse trabalho. Peço o voto para a chapa 1, na sexta-feira. Muito obrigado pela presença. 18h35, o outro candidato é Alan Ribeiro, né? Nós tentaremos falar com ele também, né, para que nós possamos ouvir o outro candidato que vai participar da disputa dessa sexta-feira. Depois do intervalo a gente volta com outras notícias e também com as notícias policiais. Na Araguaia Diesel você encontra peças e serviços para veículos leves e também para a linha pesada. Venha pra cá, nossos preços são imbatíveis. Precisou de ajuda com seu veículo? Araguaia Diesel. Esperamos por você aqui na Via Leocádio de Souza Reis. Suporte eletrônico, venda e assistência técnica. Contamos com profissionais capacitados para resolver o seu problema. Suporte eletrônico. Ficamos aqui na Avenida Frei João Batista, número 53, no centro de Quirinópolis. Neste domingo, dia 17 de dezembro, tem vestibular 2018/1 na FAC Fajop. Vem estudar com a gente. Na FAC tem Direito, Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Enfermagem e Nutrição. Na Fajop, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Química. Provas neste domingo, dia 17, às 13h30. Esperamos por você. Vem estudar com a gente. Você está na Band, a imagem viva do Brasil. Vagas que estarão disponíveis amanhã através do Cine, 200 ajudantes gerais agrícola, 18 anos acima, é para a usina Boa Vista, um técnico de enfermagem, tem também a vaga para monitor de controle de qualidade, técnico de automação agrícola, camareiro noturno e também diurno, homem e mulher, cobrador externo, instalador de alarmes, empregada doméstica, vendedores, operador de prensa, auxiliar técnico de refrigeração, auxiliar dentista e serviços gerais. Interessados nessas vagas devem comparecer à antiga sede da Cotrol, na Via Leocádio de Souza Reis, onde está funcionando o Cine. Presidiram a sessão de hoje os senadores Nabor Júnior, Lauro Campos e José Fogaça. O Jornal Cidade fica por aqui. Confira essas e outras notícias em nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo de graça no Record Plus. Lembrando que todo cidadão pode e deve fazer a sua parte para o enfrentamento da epidemia de dengue. Cuide da sua casa para evitar água parada e possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Continue agora com a programação da RV Brasil e a Rádio Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que esteve acompanhando a nossa TV. Se Deus quiser, voltaremos amanhã às 18 horas. Um forte abraço. Transportadora Sul Mineira, atendendo Ouro Fino e região e faz coletas em São Paulo todos os dias, no Rio de Janeiro toda semana e em Belo Horizonte toda segunda-feira. Transportadora Sul Mineira, matriz em Ouro Fino, Rua 13 de Maio, 1824. Fones 3441-6236, 3441-4272, 999008022. Fale com o Carlinhos e 99846-8024. Fale com o Ricardo. Filiais também em São Paulo e em Lagarto
Pato, no Sergipe. Transportadora Sul Mineira, a parceria perfeita para suas entregas. Anderson e Vídeo. Sonorização, iluminação, filmagem com drone e edição de vídeos. Anderson. Filmagens de eventos em geral. Anderson e Vídeo. Contato 984354616. Filmagens de eventos em geral. Vídeo e foto de fazendas e chácaras. Anderson. Qualidade em primeiro lugar. Anderson Produções e Vídeos. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade.